Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Eletrificados. Eu sou o André, tô aqui direto de Austin, Texas, e eu sou especialista em curiosidades sobre carro elétrico. E você, Luciano, tudo bem, cara? Fala, André, beleza, cara? Bom, estamos aqui de novo, episódio número 2. Para quem não me conhece, meu nome é Luciano, tô aqui em Austin, no Texas também, assim como o André. Me apresentei no primeiro episódio, mas me apresentando novamente. Moro nos Estados Unidos há quase 10 anos. E a gente decidiu, enfim, colocar esse canal junto aqui para vocês, para a gente falar um pouquinho de carros elétricos, as tendências do que está acontecendo aqui no mercado americano e compartilhar um pouco da nossa experiência com vocês de como é ter um Tesla e dirigir um carro elétrico aqui nos Estados Unidos. Pô, muito bom, cara, adorei a sua intro, cara. Adorei. Queria eu ter pensado nisso, que eu ia parecer mais inteligente. Mas, pô, ficou muito bom, cara, parabéns. Mas, pessoal, primeiro, obrigado a você que tá aqui de volta, né? Lembrando, a gente tá disponível aqui no YouTube e a gente tá disponível também nas plataformas de podcast, tá? Através do Eletrificados Podcast. Então, você gosta de ver o vídeo, dá uma olhada nas coisas que a gente vai ilustrar por aqui, segue aqui no YouTube, acompanha por aqui. Mas se você preferir, tá lavando louça, tá indo pro trabalho, né? Saindo do quarto, indo pra sala, coloca o nosso podcast, curte lá, da melhor forma que vocês preferirem, tá? E além disso também, temos o nosso Instagram, @canal Eletrificados, segue lá, né? A gente tem colocado um pouquinho de conteúdo extra ali, principalmente nos stories, a gente vai fazer isso cada vez mais. A gente tem uma série de vídeos aí que a gente tá planejando, então segue lá para não perder os episódios e vai ter muita coisa legal. E por galera, último, vai lá que o André colocou um monte de coisa essa semana, hein? Para quem quer conhecer um pouquinho mais do Tesla, quer conhecer um pouco mais do carro que o André tá dirigindo agora, tem lá um monte de conteúdo para vocês. Não tinha, porque é stories. Na hora que a gente já gravando, já perdeu. Então, tá vendo? Não pode perder. Isso é bom que cria urgência, né, cara? Então, pessoal, segue lá pra não perder. E por último, pra acabar os recadinhos aqui da paróquia, se você tá no YouTube, não esquece, se inscreve no canal, dá aquele like. A maioria das pessoas que assistiram o nosso vídeo, porque foi só um até agora, não são inscritos, né? Então se inscreve para você não perder os próximos episódios. Legal? E para continuar um pouquinho do que a gente trouxe no primeiro episódio, um pouquinho dessa história do que a gente tá falando, a gente queria hoje focar um pouquinho na Tesla, né? Falar um pouquinho da história da Tesla, de onde eles vieram e como que eles conseguiram se posicionar da maneira como eles estão hoje, né, Luciano? Tão proeminentes aí nesse mercado de elétricos e não foi uma das grandes que deu esse primeiro passo e que tomou essa frente mais rápido, né? Então acho que é isso que a gente queria falar um pouquinho hoje. Exato. Acho que contextualizar, né, um pouquinho dessa conversa que a gente teve no primeiro episódio do quem é a Tesla, né? Acho que para muitos de vocês que estão acompanhando o canal, muito provavelmente se você tem interesse no tópico, né, de carros elétricos, com certeza já ouviu falar da Tesla, mas a gente tem aqui algumas curiosidades, né, da Tesla que nem todo mundo sabe. Então, a gente vai, né, brevemente apresentar quem é a Tesla, traçar um pouquinho ali de uma linha do tempo de como ela veio à tona, de quem ela é hoje e o que ela está prometendo, né, também daqui para frente, por que ela se tornou tão importante assim no mercado de carros elétricos, né, e como é que ela atraiu tanta atenção da gente, né, ao ponto, tanto o André quanto eu comprarmos um Tesla. Mas a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso. Não, pois é, cara, e a capacidade que outras marcas como a Apple, por exemplo, eu tenho certeza que tem termos melhores do que esse que eu vou usar agora, mas criar fanboy, né, ou fangirl. Eu sou aquele cara que, assim, você pode me falar 1 milhão de coisas onde o Android é melhor, não adianta, cara, eu sou Apple e fanboy total, não tenho nem vergonha de assumir, né? Pelo amor de Deus. Mas já que a gente tá falando de Apple, olha que coincidência, que essa semana rolou uma notícia, né, que a Tesla anunciou que as baterias perdem 10% da capacidade após 320 mil quilômetros rodados. Né? A gente chega nem perto da longevidade da bateria do iPhone, né? Mas... É verdade. Então, essa foi a minha conexão, né? Falando em bateria que perde a capacidade, mas esse tópico é legal, Luciano, antes de eu jogar para você aí,
lá no Instagram a gente abriu pro pessoal colocar umas perguntas, né? E essa foi bastante recorrente, né? Sobre todo mundo já sabendo o que acontece com celulares e todas as outras coisas recarregáveis que a gente tem, né? Como que é a vida útil dessas baterias, né? Então é uma preocupação grande, a gente vai trazer mais conteúdo nisso, mas enfim, 10% da capacidade após 320 mil quilômetros. O que você acha disso? Bom ou ruim? Cara, é muito bom, assim, sendo verdade, é muito bom, né? Claro que a gente sempre tem que ter moderação na hora de analisar, né? Tudo aquilo que é compartilhado, principalmente quando é o próprio fabricante falando de si mesmo, né? Mas a Tesla, em geral, assim, ela todos os claims, né? Todas as vezes que eles saem a público e falam algo nesse sentido, né? É baseado geralmente em dados científicos, né? Em dados coletados dos carros que eles colocam na rua, né? Querendo ou não, 100% dos carros deles são monitorados, né? Os dados são monitorados para que eles possam justamente chegar a esse tipo de conclusão. E até para tomar decisões sobre mudanças no processo de manufatura do carro, né? De fabricação do carro. Então, enfim, a notícia é um pouco surpreendente, né? Porque muito se questiona realmente sobre a longevidade das baterias nos carros elétricos, e acho que é surpreendente do lado positivo. Né, então eles estão falando, olha, peraí, né, a gente, acho que se eu não me engano a garantia, você lembra quantas, se eu não me engano a garantia são 8 anos, né, da bateria do carro, ou 100 mil milhas, né, o que daria eu acho que foi isso que eu vi também. O que daria ali pouco mais de quantos quilômetros? Eu calculo... Deixa a gente... Vai vendo aí, né, então eles têm essa garantia, né, de 8 anos ou 100 mil milhas. E esse número ultrapassa... 160 mil quilômetros. 160 mil quilômetros. Esse número ultrapassa, né, várias vezes o comprometimento deles em termos de garantia. Então, é muito legal ver isso, né? Ver que realmente quando você faz investimento num carro elétrico, ele vai durar bastante. Né, muito além daquilo que é prometido pelo fabricante, o que eu acho até que a gente não está muito acostumado, né? Geralmente quando a gente fala de garantia do fabricante, é meio que aquela coisa assim, né? A gente sabe que o fabricante pode até, né, ter aquele objetivo de chegar naquele número que ele está prometendo e a partir dali lavar as mãos, né? Nesse caso não é muito bem por aí. Né? Então a Tesla ela está fazendo todos os esforços possíveis para que se justifique cada vez mais essa transição do carro a combustão para o carro elétrico. Então, legal ver esses dados, legal ver que, né, a perda de bateria é só 10% da capacidade depois de tantas milhas rodadas, e vamos ver, né, qual vai ser o recorde que vai chegar nesses carros elétricos, né? Interessado para ver daqui, sei lá, 10 anos como é que vai estar isso uma vez que os carros elétricos já estiverem bem estabelecidos. Não, pois é, e assim, a gente ainda não tem muitos Teslas com quilometragem alta, né? Se eu não me engano, o Tesla mais rodado que tem hoje ainda rodando, né? Eu acho que era por volta de 400 mil milhas, né? Então, apesar de já ter tido alguns, já ter alguma experiência, isso não é dado suficiente para poder chegar a mais conclusões, a conclusões verificáveis, vamos dizer assim, né? Exato. Mas uma coisa que é interessante é que eles mesmos recomendam, e o carro tem uma configuração para isso, que você limita a carga máxima da bateria até um certo ponto pro dia a dia, e você só estende aquela carga para 100% quando você está viajando. Então eles recomendam que você carregue até 90%, e evite dela chegar até um mínimo que eu não me lembro se é 30%, 20%. Então, você configura isso, e quando você pluga o carro para carregar, mesmo que ele fique ali a noite inteira, ele não passa daquele valor. E isso, eu não conheço as questões técnicas, mas eu acho que cada ciclo completo de carga é onde é natural que exista a degradação. Né? Tanto que o iPhone, eu não sei se o Luciano, eu sei que ele tem Android, eu não sei se o Android faz a mesma coisa, mas quando eu tô com o meu iPhone carregando, e às vezes eu tô acordado de madrugada, não vendo Netflix, mas é porque a minha filha resolveu acordar também, né? O Luciano sabe bem, né, desse ponto aí, eu vejo que o iPhone, quando ele chega em 80% da carga, ele para,
E ele sabe mais ou menos a hora que você vai acordar, ele conclui aquele carregamento para 100% quando estiver perto de você acordar, né? Então o carro faz algo parecido, só que é você que seleciona qual parâmetro que você vai estabelecer até quando você quer carregar, né? Exatamente para aumentar essa vida útil, e aí sim chegar nesses 10%. Eu acho que se você só vai lá e coloca na carga todos os dias, o número de 10 deve ir, sei lá, para 13. Mas a verdade é o que se tem visto tem sido muito eficiente. Cara, outra coisa. Acho que só para concluir, né, nesse assunto, acho que também, assim, apesar de ter a recomendação deles, né, esses dados eles estão baseando no universo de carros que eles têm para monitorar, né? Então, assim, eles têm dados muito mais específicos do que a gente, até para dizer, olha, se você carrega, sabe, até 90, você vai, depois de tantas milhas, ter um impacto de X na bateria, mas se você carrega até 100% todos os dias, você vai ter um impacto de Y, né? Então, acho que eles têm esses dados e por isso, e daí provavelmente vem as recomendações deles, né? Mas seria legal entender, né, um pouco mais em números como que o seu comportamento de carregamento afeta, de fato, a longevidade da bateria. Não, com certeza, com certeza. Mas, assim, já pra gente entrar até um pouquinho no tema, eu acho que muita coisa do que eu li, muito do que eu vi, a Tesla entendeu que produzir carro não é tão difícil. Eu acho que eu vi isso deles. O que é muito difícil é você produzir baterias. A tecnologia de bateria é algo que eles estão avançando muito, e não só para carros, acho que a gente vai falar um pouquinho disso depois, mas é produzir bateria e produzir escala. Né? O Elon Musk estava até cornetando aí um dos concorrentes, que é a Rivian, e a Rivian acho que vai abrir uma fábrica muito em breve em algum lugar, tá muito provavelmente aqui no Texas, pelo menos é o que a mídia tem falado, né? A gente vai falar de Rivian e de outras no futuro, mas ele falou pros caras, primeiro domina aí produzir com uma fábrica só, para depois você querer abrir a segunda, experiência própria, né? Sim. Tudo bem, ele pode estar tentando dar um conselho ou pode estar só cornetando, né? Mas a Tesla, essa tecnologia de bateria deles, além dos carros, eles têm uns produtos aqui que a gente pode falar depois também, que são fantásticos. Um é uma bateria para casa, né, Luciano, que você pode colocar na parede da garagem e guardar energia. E a outra, que essa eu acho fantástica, cara, fantástica. Você tem esses painéis solares que todo mundo conhece, né? Tem aí no Brasil, tem aqui. Só que eles desenvolveram uma tecnologia que é uma telha, iguais às telhas que a gente usa aqui, que são um pouco diferentes das telhas do Brasil. Tem essas telhas iguais às do Brasil aqui, mas as mais comuns é quase um revestimento só, que eu nem sei do que ele é feito. Ela tem o mesmo aspecto visual, mas são painéis solares. Então é um telhado tradicional que está gerando energia, que vai alimentar sua casa, vai ser armazenado nessa bateria, e aí tem aqueles acordos onde você pode até devolver energia pro sistema, né? E até ser pago por isso. Então os caras estão fazendo um trabalho fortíssimo em bateria e cada vez mais evoluindo. Mas acho que a questão é o armazenamento da energia, né? E quão bem ele é feito, né? Então, nesse caso que você está citando, né, realmente tem essa bateria para casa, né, que o conceito é igual ao do carro, né? Então, o conceito é você armazenar energia. O que ele se propõe é você gerar sua própria energia, né, seja com as telhas que o André acabou de comentar, ou seja, com painéis solares tradicionais, você captar essa energia, armazenar ela, e o que sobra que você não usa na sua casa, você devolve para o grid de energia, né? Então, assim, no final das contas, depende de legislação de estado para estado, se você pode devolver, se você não pode devolver, se você pode, inclusive, captar ou se você não pode captar, mas, no final das contas, eles têm várias frentes de investimento e de tecnologia para energias limpas. Então, energia solar é uma delas, né? Então é muito legal, assim, as soluções que eles estão lançando para o público no mercado americano e também fora são, enfim, muito, muito interessantes. Não, com certeza. E assim, uma coisa que a Tesla inovou muito, né? Muita coisa que eles começaram a fazer, já tem outras fazendo, seja em carros elétricos ou não. Mas, cara, uma coisa que finalmente veio de outra, que não a Tesla, que eu achei fantástico, foi aquele negócio da Ford,
da F-150, né, que é aquela caminhonete que a gente falou no episódio passado, Sim. ela tem uma função que, além de você carregar ela na parede da sua casa, você pode fazer com que ela transfira a energia de volta e alimente a sua casa caso a força tenha acabado. Isso eu achei, cara, fenomenal, porque pensa, sabe aqueles power bank que a gente tem para carregar o celular? O carro é um gigante, entendeu? E a estimativa é que um carro daquele com uma carga completa ou quase completa, ele pode alimentar uma casa normal por 3 dias. Então, cara, a gente teve uma situação aqui no Texas no começo do ano, que teve uma nevasca, coisa que não acontece aqui. Em muitos lugares, na casa do Luciano faltou energia. Eu não tive esse problema, porque eu tava no Ceará, tava em Fortaleza, na piscina. Tava no Brasil. Eu tava no Brasil, enquanto os meus amigos estavam literalmente congelando aqui. Então eu me livrei. Mas, cara, se você tivesse uma F-150, você plugava teu carro e você tinha energia, você tinha aquecimento desde que o gás não acabasse. F-150 elétrica. Uma F-150 elétrica, porque a normal não vai te ajudar em nada, né? Exato. Mas, cara, eu achei essa inovação fantástica, e os Teslas não fazem isso. E não, pelo que eu notei, a Ford foi a primeira, né? Eu acho que assim, tem a Ford, se eu não me engano, até a GM com a Hummer, né, elétrica que eles estão lançando também. A gente vai falar, galera, a gente vai falar de todos esses carros em determinado momento, tá? Então, se a gente não cobrir em detalhes aqui, fica ligado, porque a gente vai cobrir eles nos próximos episódios. Mas segue aí. Segue aí. A gente tem bastante informação, inscreva-se. Bastante conteúdo. Que é isso, hein? Evoluindo a passos largos o canal. Produção, solta o inscreva-se aí. Aí, que é isso. Então, e aí, enfim, então é uma tecnologia que tá sendo bastante... É uma promessa, né, que está sendo bastante comunicada, né, por esses outros fabricantes. O fato é que a Tesla, ela ainda não se comprometeu nem, né, tirou dela da reta para esse tipo de tecnologia. Então, com relação aos lançamentos deles, tem o Cybertruck, né, que é a picape elétrica da Tesla, que estava prometida para o final desse ano, acabou sendo postergada para o ano que vem. Ainda dizem que pode ser que ela venha com esse tipo de tecnologia também para a picape elétrica dela. Então, enfim, especulação, nada confirmado, né? Eles não falam nem deixam de falar, nem eles não confirmam nem desmentem, né? Essa possibilidade, mas tá aí. Eu acho que se todos os fabricantes começarem a incluir isso, incutir isso na tecnologia deles, acho que tem grandes chances aí também da Tesla, de alguma forma, pensar de modo criativo sobre como utilizar essa bateria ambulante que é o carro, né? Muito bom. Mas legal, vamos pular, vamos falar então da história da Tesla que a gente comentou, né? Eu acho que eu gosto de começar com o fato que muita gente não sabe, e eu que curto a marca, que acompanha a marca há muito tempo também não sabia, fiquei sabendo recentemente, mas a Tesla foi fundada em 2003 e o Elon Musk, ele não é o fundador da Tesla. Pra mim isso aí foi, o quê? Como assim não é? Né? Ele foi o 4º CEO da Tesla. Né? Ou seja, a empresa já existia, a empresa já tinha recebido investimento, ele entrou como mais um investidor. E se eu não me engano, ele entrou no Series A, que não é, né, para quem não tá familiarizado com esse formato de investimento em startup, você tem geralmente o Seed Investment, que é aquela grana que você pega da avó, você vai lá, faz a avó limpar toda a aposentadoria dela para investir na tua empresa. A avó, tio. Exato, é aquele primeiro investimento, o anjo, né? O investidor anjo, é aquele cara, aquela pessoa realmente maluca que fala, não, tá lá, acredito em você. Acredito na ideia, vai lá. A gente, inclusive, tá esperando o nosso, né, Luciano? Nosso investidor anjo. Por enquanto, só tem as nossas esposas, estão deixando a gente investir tempo nisso aqui. Né? Esposas anjo. Mas o Elon Musk, ele entrou no Series A, que é geralmente uma fase seguinte a esse seed, onde a empresa já tá um pouquinho mais organizada, né? É isso aí. Então, acho que a gente quer falar um pouquinho, então, desses carros, né? Vai lá, Luciano, conta como é que começou um pouquinho dos caras aí. Então, como você falou, André, assim, na verdade a Tesla não foi fundada pelo Elon Musk, né? Ele é bastante hoje... ele é tido, né, como fundador por muitas pessoas, até por quem entende do assunto, porque no final das contas ele é a figura mais prominente nessa transição da Tesla de uma startup para a empresa que ela é hoje, né? E nada tira a importância que ele teve para a história da Tesla, né? E que ele tem até hoje.
Mas, como você estava comentando, André, ela não foi fundada por ele, né? Ela foi fundada por outros dois visionários que gostavam muito de carros esportivos e decidiram que, né, a tecnologia elétrica realmente era o futuro para poder tornar um carro esportivo acessível para as massas. E isso é importante, né, Luciano? Um pouco mais para frente. Isso é importante, cara. O DNA dos caras surgiu pensando em carro esportivo. A ideia deles não era necessariamente viabilizar meio de transporte limpo e eficiente para as grandes metrópoles. Eram carros esportivos. E isso está refletido nesse DNA da Tesla até hoje, né? Exato. Tanto é que o primeiro carro que eles colocaram, né, que eles fabricaram, foi o Tesla Roadster. Em 2008, então assim, eles fundam a empresa em 2003, em 2008 eles fazem a primeira entrega do primeiro carro deles, né, já fora do ambiente de protótipo. Essa primeira entrega, na verdade, é feita diretamente para o Elon Musk, que era um dos investidores mais importantes, né, e naquele momento já CEO da Tesla. E aí eles vão até 2009 para, na verdade, entregar outras 500 unidades desse modelo para outros investidores e enfim, né, clientes da Tesla. Então, assim, você vê o espaço de tempo, né? Fundado em 2003, fica até 2008, ou seja, 5 anos para conseguir criar e entregar o primeiro carro. E aí, depois de um ano, consegue entregar mais 500 unidades desse mesmo carro para outros investidores que apostaram na ideia da empresa. Mas ela já avançava a passos largos, né? Então, assim, apesar dela estar entregando o primeiro carro naquele momento, ela já tinha em mente alguns outros carros que seriam lançados por ela, né? Uma coisa rapidinho que eu queria falar só do Roadster. Duas coisas, na verdade. Primeiro que eles vão relançar o Roadster agora, né? Agora não. Foi uma das promessas que veio mais ou menos na época do Cybertruck. Eu nem sei pra quando tá o Roadster, eu acho que é 2023, se eu não me engano. E esse eu acho que ele é pra ser mais rápido que o Plaid, né, Luciano? Eu não lembro agora o 0 a 100 dele, mas ele é pra ser um negócio assim. Eu não lembro qual. Abaixo de 2 segundos. O Plaid já é abaixo de 2 segundos, não? Acho que é 1.99, alguma coisa assim. 1.9, né? O outro deve ser 1.8. Mas enfim, ele vai ser relançado agora. Mas o primeiro Roadster, ele foi feito em parceria, uma parceria que ainda aqueles primeiros fundadores formaram com a Lotus. Então tem um carro que chama Lotus Elise. Se vocês forem no Google e procurar uma foto do Lotus Elise e do Tesla Roadster, é o mesmo carro. É exatamente o mesmo carro, só que por dentro você tem algumas diferenças que são que aí sim é o conteúdo da Tesla, é a bateria e algumas outras coisas que eles adicionaram no carro para você poder acompanhar a carga e uma série de outros controles. Não era nada perto do que existe hoje. Mas isso é bem legal, porque uma vez eu vi na rua eu achei que era um Lotus, porque o visual do Lotus Elise ele é bem conhecido, ele é bem. Eu já era familiarizado com o carro. Eu tava numa empresa na Califórnia, quando eu saí eu vi um laranja na porta. E eu achando que era um Lotus, quando eu cheguei perto eu vi o logo da Tesla, e eu vi que era um Tesla. Eu fiquei olhando dentro, assim, que ele é um conversível, né? Fantástico. Tem alguns vídeos na internet do pessoal dirigindo alguns que estão aí na rua até hoje. E cara, bem legal, é um carro bem icônico. Inclusive foi ele que o Elon Musk mandou pro espaço. Pra Lua. Não mandou pra Lua, não, pro espaço. Pro espaço, é verdade. Eles mandaram um carro, foi o Roadster dele com um boneco dentro. Foi. É isso aí. Quem sabe alguém acha e volta a dirigir, né? Tzinho acha e volta dirigindo. Mas assim, isso vai de encontro com a visão do Elon Musk, né? Aí entra a importância do Elon Musk na história inteira da Tesla, né? Não só isso, né? Mas isso também. Que ele falou assim, bom, o nosso objetivo é lançar um carro esportivo, com o dinheiro desse carro esportivo, lançar um carro mais barato de produção e com o dinheiro desse carro mais barato, lançar um carro acessível para a população, né? Elétrico acessível para a população. E é mais ou menos isso realmente que a linha do tempo da Tesla diz, né? Então eles lançaram esse primeiro esportivo, um carro de mais de $100 mil. Isso em 2006. Isso em 2006, lá atrás. Né? Entregue em 2008. Então, um carro esportivo, tal, $100 mil. Com isso, em 2012, eles conseguem entregar o primeiro sedã, né, que é o Model S,
que foi o primeiro carro realmente de massa, de linha de produção em massa da Tesla. E na época, se eu não me engano, era um carro de $75 mil. Com o dinheiro desse carro, eles lançam o Model X em 2015, que é a primeira SUV de luxo da Tesla. Esse é um carro icônico porque tem várias características, inclusive o que eles chamam de Falcon Wings, né, ou asas de falcão. Eu acho que sempre fica mais bonito em inglês o nome dessas coisas, né, mas Falcon Wings, então, que são, como vocês podem ver na foto na tela, para quem está acompanhando no YouTube, são aquelas portas traseiras que abrem para cima, né, em vez de abrir tradicionalmente como uma porta de carro, elas abrem para cima. E você sabe que no Model X tem uma história interessante. Antes de morar aqui no Texas, eu morava na Califórnia, lá em Silicon Valley mesmo, né? E assim que o Model X foi lançado, eles fizeram as primeiras entregas, assim, literalmente as primeiras. E lá na que aqui nos Estados Unidos a gente chama de Bay Area, né? Que é a região da Baía de São Francisco. Ali é onde fica a fábrica da Tesla, ali é onde estão a maior parte dos escritórios, ali é onde tem as grandes empresas de tecnologia, e eu morava lá. E aí um dia, um sábado, eu tô numa avenida principal que tem lá, e eu e minha esposa, a gente vê um Tesla Model X branco. Olha que legal, é a SUV da Tesla. Não tinha na rua, nenhuma, primeira vez que eu vi uma. Ela parou no farol, quando a gente parou do lado, era um dos fundadores do Google, o Sergey Brin. Poxa, o Sergey Brin, cara, um dos fundadores do Google, cara bilionário, amigo do Elon Musk. Essas pessoas, alguns dos amigos dele foram quem receberam as primeiras entregas do Model X. Tava lá o fundador do Google, o cara tem um net worth, sei lá de quantos bilhões, com literalmente um palito de dente na boca, dando um rolezinho ali no Model X novo dele, entrando no supermercado. Olha só, o cara tava entrando no supermercado, cara, com o carro novo dele. Mas, pirei no carro. Eu tive a oportunidade de andar em um, eu não dirigi, né? Mas eu sentei nesse banco de trás maravilhoso aí. Interessante é que essa abertura das portas, apesar de parecer, ela não ocupa mais espaço do que uma abertura de porta normal, né? Então, se você está pensando num estacionamento no supermercado ali, a maneira como ela abre, ela vai usar o mesmo raio ali de espaço do que uma porta tradicional. E por último, essa semana... Vai lá, Luciano. Não, eu ia falar, e a altura dela vai as high, né, ou tão alta quanto o porta-malas, né, então, pra você que também tá pensando no paralelo, né, poxa, né, ela vai ficar muito mais alta do que o porta-mala, isso pode bater no teto, né, do prédio ou de algum lugar assim. Não, na verdade, tudo foi pensado para que ocupe, né, o que possa caber nos mesmos espaços que carros tradicionais desse tamanho, né, de um SUV, cabiam antes do lançamento desse tipo de tecnologia. Não, e eles têm um modo, eu acho que chama Celebration, eu não sei como é o nome, mas você coloca no Model X e aí ele começa a tocar uma música e essas portas, elas abrem, elas ficam balançando, assim, como se o carro estivesse dançando, sabe? Batendo asa, como se estivesse piscando, batendo asa. Exato. Ele fica piscando todas as luzes, enfim, aquelas bobagens que você fala, putz, quem precisa disso, mas não deixa de ser interessante, deixa de ser legal. Why not, né? Why not? E aí essa semana, o Luciano me mandou um vídeo, parece ser em Londres, né, Luciano? Acho que de em Londres. Tesla Model X que tá com uma das portas abertas. E aí, cara, assim, eu tenho certeza que tem algum alarme avisando isso, o motorista sabia, mas ele tava andando com a porcaria da porta aberta e ele bateu num ônibus, cara, super essa forte. Porta do lado direito, né, a porta do passageiro de trás do lado direito, ele tava com ela aberta por alguma razão, eu tenho certeza, assim como o André falou, né, deve ter uma árvore de Natal piscando ali no painel dele, avisando que tinha uma porta aberta, né, mas de alguma forma a pessoa que estava dirigindo aquele carro não viu e dá com a porta aberta de frente com um ônibus, daqueles ônibus londrinos de 2 andares, dá de frente com o ônibus assim e quase que arranca a porta fora. Depois a gente pode machucado o motorista, né? Depois você pode colocar no Instagram, no canal do Instagram, né? Boa, que tá boa. Boa, eu vou fazer isso. Então, mais um motivo pra você ir lá e seguir a gente no Instagram, @canal Eletrificados. Boa, Luciano, adorei o jabá, cara. Tá vendo? Já muito bom. Tô ficando blogueiro. Aliás, né, falando de paralelos, da série Oportunidades Perdidas na Vida de Virar Milionário, né? Essa daqui é uma, né? Porque eu cheguei nos Estados Unidos em 2012.
Então, em 2012, a ação da Tesla estava na casa dos $70 quando eles lançaram o Model S. Se eu tivesse investido naquela época, a ação dobrou, né? A ação multiplicou 10 vezes do que estava em 2012. Como não tive essa visão e não investi, não aproveitei essa chance, né? Mas, enfim, cheguei junto com a entrega do Model S aqui nos Estados Unidos. Cara, assim, ninguém tá aqui para dar conselho financeiro, tá? Mas eu tive oportunidades também de investir em ação da Tesla quando eu já sabia que ela era um sucesso. Quando eu já sabia que o carro era legal. Ela cresceu um monte desde então e mesmo assim eu não investi. Pois então, é. Cara... Teimoso. Assim, né? Teimoso, tá vendo? Teimoso. Mas não tô falando pra ninguém ir lá comprar a ação da Tesla agora, tá? Também não tô falando pra não comprar. Cada um faz o que quer com o próprio dinheiro. O próprio dinheiro. Aqui não é o canal de dicas financeiras. Pra isso, segue lá a Natália Arcuri. É legal, cara. Continua aí a linha do tempo. Bom, então, enfim, né? Em 2017 eles lançam o Model 3, que foi, né? Então, assim, com a captação de recursos que eles tiveram, né, ao longo dessa trajetória de 2003 até 2015, eles, então, um espaço de tempo aí de 12 anos, eles conseguiram se transformar no sucesso que eles são hoje, né? Então, o Model S e o Model X foram muito bem aceitos pelos consumidores, e aí então eles conseguem finalmente chegar ou eu diria parcialmente, né, chegar no objetivo deles, que era lançar um carro de entrada para competir com os carros compactos aqui nos Estados Unidos. E aí eles lançam o Model 3, ou entregam o Model 3. Sempre que eu estou falando em lançamento aqui, na verdade, tá, gente, tá ali na página, falando que esses dados são baseados na data de entrega do primeiro veículo, tá? Então, em muitos desses casos, o anúncio do carro foi feito 2 anos antes da primeira entrega. Porque a Tesla promete muito, né? Exato. Cumprir é outra história. Prometer com eles. Então, enfim, em 2017 eles começam a entrega do Model 3, que foi o carro que eles prometeram para chegar a partir de $35 mil. Né, o primeiro carro elétrico... na verdade, não é o primeiro carro elétrico, né? Mas o primeiro carro elétrico deles, né? Abaixo ali da linha dos $50 mil. E então, por fim, eles lançam no ano passado o Model Y, que é enfim, né? Tanto o carro que o André comprou quanto o carro que eu estou esperando a entrega. Eles lançam esse carro que é um SUV um pouco mais acessível. Então, se vocês pensarem na junção, né, do Model X com o Model 3, é exatamente o que o Model Y é. Então, ele te dá um pouco mais de espaço interno, mas usando a plataforma do Model 3, até visualmente, né? Às vezes, se você olha numa foto, você não consegue perceber a diferença dos dois carros. Cara, parece que 80% das peças do 3, o Y e o 3 compartilham. Né? Exato. Então, até de um ponto de vista de escala de produção, esse foi um ponto muito importante, né? Porque quando a Tesla entrou no mercado com o Model 3, eu me lembro muito bem dos anúncios, era o Tesla de $35 mil. Hoje o modelo de entrada custa um pouco mais, ele tá por volta de 39, mas ele veio com essa premissa, né? $35 mil já é um carro muito mais acessível, apesar de você ter carro aqui de 20, carros bons de 20, $35 mil é bastante acessível. Então, os caras penaram e seguem penando com escala. Se você for no site da Tesla hoje, tentar comprar um Model 3, a entrega tá pro ano que vem. Isso é uma loucura. Tudo bem, tem uma fábrica aqui em Austin que deve sair no começo do ano que vem. Ela deve desafogar, mas eu acho que ela vai ficar muito focada em Cybertruck e as baterias de casa, que eu esqueci o nome do produto agora. É Model Y, na verdade. Model Y, Cybertruck e bateria de casa, né? Entendi. Primeira... Então, enfim, compartilhar essas peças, compartilhar um pouco dessa arquitetura ajudou muito, mas você vê, o Luciano tá aí, a gente esperou quase 3 meses, um pouquinho menos de 3 meses. Foi um pouco mais rápido do que eles prometeram, né? O Luciano ainda tá aguardando. Se der mais ou menos o mesmo período que o nosso, o carro dele deve sair antes do final desse mês. Mas essa é a dificuldade. Escala, produzir carro e entregar carro para todo mundo, né? Exato, porque tem, né, todo o ajuste da linha de produção, não só você, né, traçar toda a cadeia de fornecedores dessas peças e conseguir fazer isso em escala, mas tem os ajustes da linha de produção, né? Como o André comentou,
num dos stories que ele publicou essa semana no Instagram, tem vários ajustes finos, né, que uma linha de produção precisa, para você poder lançar o carro, entregar um carro da maneira que o consumidor espera. E a Tesla é conhecidamente uma empresa que, né, quando ela lança o primeiro modelo, as primeiras versões do carro, ela sempre tem alguma coisa que os consumidores acabam reclamando, né, um desalinhamento milimétrico de uma porta ou do capô do carro e assim por diante, né? Então sempre tem alguma coisinha que tá sempre... A questão do vidro, né, que você falou no meu carro, do painel duplo, né? Exato, então o Model Y teve esse caso, né, que a primeira versão do Model Y, eles lançaram com um painel simples, né, uma única lâmina de vidro nos vidros do carro, né, e aí, por conta de ser um carro silencioso por dentro, você escutava muito ruído da rua, né, então acabava sendo um carro barulhento, porque o motor não faz barulho, e aí você tem todo o barulho da rua vazando para dentro do carro. Né? Então, o que eles fizeram na segunda versão do Model Y, né, que eles nem chamam de segunda versão, mas são atualizações pequenas, eles dobraram, né? Então agora cada uma das janelas tem 2 lâminas de vidro, que é visível, você consegue ver, se você olha de lado ali na janela, você consegue ver as 2 lâminas dos vidros, como se você tivesse 2 janelas, 2 folhas de vidro grudadas uma na outra, e isso ajudou a diminuir o barulho, o ruído que vaza da rua para dentro do carro. Né? Então, eles vão constantemente fazendo essas atualizações, e até um dos motivos pelos quais a gente comentou, né, que o Model 3 ele começou em 35 mil, mas hoje ele está em 40, justamente por conta dessas atualizações que muitas vezes acabam adicionando ali custo na linha de fabricação, e também, né, toda a questão de preço da matéria-prima e tudo mais. E assim, o que eles ainda têm por vir, né? Eu acho que a gente não colocou aí, mas tem o próprio Cybertruck, que a gente tem falado bastante. A picape, né, elétrica? Que vai ter, a picape elétrica, que vai ter uma opção que acho que é inovadora, né? De 3 motores. O Plaid tem 3 motores, você sabe, Luciano? Não sei, cara. Eu confesso que eu não sei, porque o Plaid é um carro de produção mais rápido hoje, mas você tem a opção de um motor para vários carros, né? O Model 3, você tem o single motor, é um motor só. Você tem uma versão com 2 motores, que no caso do Model Y, ele começa nos 2 motores, então ele é um carro all-wheel drive, eu esqueci como é que fala, tração permanente, né? E o Cybertruck ele já vem com uma opção de 3 motores. Então, para uma caminhonete, pro tamanho que ele tem, ele é para ter uma performance de 0 a 100 muito comparável com a do Model Y, que é por volta ali de 4 segundos e alguma coisa, só que é um carro gigante. E aí, falando ainda disso, o que mais que eles têm para lançar? Além do Cybertruck e do Roadster, que a gente já comentou, eles vão lançar um caminhão também. Então, se você pesquisar aí no Google por Tesla Semi, S-E-M-I, né, que é o nome que eles dão para essas carretas grandes que a gente conhece, eles chamam de Semi-Truck. Então, se você pesquisar por Tesla Semi, você vai ver um caminhão com esse mesmo visual futurista da Tesla. Identidade visual, né? Exato. Uma coisa interessante é que o motorista dirige no meio. Eu não sei se eles vão mudar isso pra versão final ou não, mas o cockpit ali, o motorista tá no meio, ao invés de estar no canto esquerdo ou no canto direito, dependendo de onde você tá, ele senta no meio. E a aceleração do caminhão é fantástica, cara. Fantástica. E parece que ele também vai ter uma capacidade de recarga rápida bem maior que os outros, né? Não só ele vai ter uma eu sempre esqueço o range, como é que fala, cara? Ele vai ter uma autonomia maior do que a dos veículos que a gente vê por aí, mas ele também vai ter uma tecnologia de carregamento diferente, e já tem uma série de grandes empresas, se eu não me engano, o Walmart e outras que já colocaram pedidos para esse Semi, que, cara, vai ser o futuro, e realmente é muito legal. Tem alguns vídeos no YouTube mostrando ele lá na fábrica da Tesla acelerando, assim. Cara, por uma carreta, eu não lembro o 0 a 100 dele quanto é, mas é uma carreta, cara. E mesmo carregado, ela acelera muito rápido. Então imagina a Fórmula Truck no Brasil com os Semais. A Sula Miranda ia pirar. Era a Sula Miranda, que era a rainha dos caminhoneiros, né? Acho que era, né? Vai ser a rainha do caminhoneiro elétrico, cara. Imagina. Tinha aquele programa no SBT, Siga Bem Caminhoneiro, que era patrocinado pela Petrobras, agora ele vai ser patrocinado pela Eletropaulo.
sabe? Isso aí. Não sei nem se ainda tem Eletropaulo. Não, Sula agora é outro Miranda, nome, em São Paulo, enfim. Sula Miranda, Rainha dos Caminhoneiros, Aí, enfim, cara, agora que vai referência. dirigir caminhão elétrico. Faltou a foto dela aí nesse slide, cara. Pois é. Mas enfim, então, assim, essa é uma história breve da Tesla, né, e fascinante. No final das contas, é uma empresa com menos de 20 anos no mercado, que hoje é a empresa, né, do setor automotivo com maior valor de mercado. Então, maior do que várias das tradicionais combinadas, que a soma, né, exato. Então, isso mostra o potencial dela, né? O próprio, né, Elon Musk, ele fala, né, que ele acha que o valor das ações hoje é um pouco exagerado até pro potencial da empresa, mas no final das contas, né, como é que você vai avaliar isso, mesmo sendo ele, né? O que vale aí ele fala uma besteira dessa, cai 10%. Cai 10%, mas aí, enfim. Então, enfim, essa é a história breve da Tesla, muita coisa para vir. Elon Musk, uma figura, né, assim como Steve Jobs foi para a Apple, uma figura extremamente importante para a Tesla estar no momento que está hoje, visionário, com certeza, e até meio um pouco maluco, né? Porque acho que no final das contas, para você chegar nesse ponto e desafiar a indústria do modo como eles desafiaram, realmente você tem que ser um pouco maluco, né? Porque pensa, no final das contas, seja quem venha depois da Tesla, né? Então o André falou que a gente vai comentar um pouco mais para frente sobre Rivian e outras empresas, né, do setor elétrico, de automotivo elétrico. Ninguém vai ter o mesmo desafio que a Tesla teve, que foi começar do zero, bater de frente com fabricantes tradicionais do mercado do setor automotivo e conseguir sair do outro lado de modo bastante vencedor. Então, essa barreira de entrada, a Tesla já abriu o caminho para todo mundo que venha a seguir, né? Então, mas você sabe que eu tava lendo essa semana, Estados Unidos é um país bem complicado em algumas coisas, né? Complicações que a gente não tem no Brasil. Uma delas são as legislações estaduais, que cada lugar é um lugar. Muita coisa muda de um lugar para outro. E a gente tocou um pouco nisso no primeiro episódio, mas esse modelo da Tesla de venda direta para o consumidor, eles não têm aquele concessionário tradicional. Eles conseguiram abrir o tal do showroom em vários estados. Tem aqui no Texas, foi onde a gente foi ver o carro, o Luciano também. Mas a gente comprou o carro direto da Tesla. Aí até rolou aquela questão que eu falei no primeiro episódio sobre ter que recolher os impostos dessa transação em separado, porque a Tesla não tem uma concessionária que faz isso para você como todas as outras marcas. Só que vários estados já passaram legislação, muito, imagino eu, por lobby dos concessionários, que é uma indústria gigante aqui nos Estados Unidos. E, cara, uma próxima que vier, uma Lucid, uma Rivian, ela provavelmente vai ter muito problema em vários estados para seguir o mesmo modelo, para simplesmente ir lá e abrir um showroom, né? Isso eu não conheço os detalhes para defender uma coisa ou outra, mas me parece muito aquela situação da indústria que não quer se renovar, né? A briga do taxista com o Uber, a briga do status quo com a inovação. Do produtor de cana de açúcar que vira etanol com a empresa que vai fabricar bateria, né? No caso do Brasil, traçando um paralelo. Então, existe muito lobby, né? No final das contas, de uma indústria tradicionalmente já estabelecida contra essa onda gigantesca e avassaladora que vem, né? Varrendo todo mundo e criando uma nova tendência, né? Vai existir, vai continuar existindo. Acho que assim, né? Tudo, no final das contas, e aí a gente tinha, né, combinado de falar um pouco sobre a viabilidade de carros no Brasil no episódio de hoje, mas tudo vai de acordo com os incentivos que o governo e a política, né, ambiental dos governos dos países, né? E nesse caso dos estados aqui nos Estados Unidos, né? Mas o fato é, o mercado de carros elétricos não estaria onde está hoje, não fosse o subsídio e o suporte do governo em iniciativas de energia limpa. Então, nos Estados Unidos foi isso, né? Então a Tesla, quando chegou ali no Model S, se eu não me engano, né, tinha ainda créditos de $7.500 para quem comprasse um carro elétrico. Você conseguia deduzir $7.500 do seu imposto de renda.
Então, muita gente que comprou esse carro elétrico, Model S principalmente, um carro de $75 mil, comprou, mas tinha $7.500 de desconto, né? Então, na verdade, virava 60 e alguma coisa. Então, esse subsídio foi extremamente importante para viabilizar a produção de carros elétricos, né? Para fazer com que o custo baixasse na ponta para o consumidor final, e a gente chegasse no momento onde a gente está hoje, né, que a indústria já quase que pareando ali o custo de carro elétrico para carro a combustão. Desafios eles vão existir, né, do ponto de vista de legal, esse que o André está comentando é um deles, né, então, né, para as outras empresas que vêm aí, o desafio de conseguir fazer com que eles estejam presentes em todos os estados, aqui nos Estados Unidos falando especificamente da gente, mas também, né, tem um governo federal aqui que está com objetivos bastante otimistas, né, bastante agressivos também para a presença de carros elétricos nos Estados Unidos até 2035, se eu não me engano. Mas ainda conservadores se comparado com a Europa, né? Tá sendo bem mais agressiva. Então, não só o incentivo, mas é a pressão também, né, cara? A pressão que esse governo tá fazendo, que o governo faz ou faria para que isso aconteça. Né? E falando no Brasil, não só essa necessidade de investimento em tecnologia e fábricas para produzir bateria, mas também malha de carregamento, né? A gente levantou um dado essa semana que hoje o Brasil tem por volta de 400 pontos de carregamento hoje, enquanto os Estados Unidos têm 42 mil, né? Então, aí dá pra ter uma comparação. E eu acho que é uma comparação até válida, porque apesar das imensas diferenças entre Brasil e Estados Unidos, são dois países de dimensões continentais, né? Que vale essa comparação. Fica difícil comparar o Brasil com uma Noruega, né? Que é outro carro que tem um push muito grande para energia limpa. Mas isso é um investimento que vai ser necessário. E, de novo, a Tesla fez muito desse investimento aqui, mas hoje com essa popularização de uma série de marcas vindo para o mercado, eu falei um pouco disso nos stories também, a gente tem cada vez mais oferta de carregamento, tanto carregamento rápido, supercharging, quanto carregamento normal. Né? Exato. Apesar de que, para quem não viu os stories, esse carro carrega até numa tomada normal. Demora pra caramba, é praticamente inviável, mas carrega. Exato, né? Então tem a lei de incentivo à transformação, né, para a indústria de carros elétricos aqui. O objetivo, né, do presidente Biden é que até 2030 os Estados Unidos tenha mais 500 mil charging stations espalhadas pelo território americano. Então assim, foi o que eu disse, né? Tem um direcionamento claro do governo, né? E governo muda a cada 4 anos, né? Então, assim, a gente nunca sabe quando as coisas vão dar um passo para trás, ou 2 ou 3, e 10 passos para frente, né? Mas até atualmente, né? Governo Biden querendo investir muito na eletrificação da frota de carros dos Estados Unidos e prometendo essa expansão dos charging stations, né? Mas se a gente for ver, no final das contas, né, quando se abre um mapa de charging stations, né, estações de carregamento dos Estados Unidos, hoje você já consegue viajar praticamente o país inteiro baseado na energia elétrica, né? Então você já não está mais limitado, né? O André tava trazendo aí as inovações de última geração, mas enfim, né, não me alongando mais do que já me alonguei, mas nos Estados Unidos já é viável você, sabe, contar 100% com a energia elétrica para se locomover de norte a sul, leste a oeste. No Brasil ainda está muito limitado aos principais centros urbanos, né, e para a gente ter uma nacionalização disso ainda precisa de muito investimento do governo para viabilizar essa malha de carregamento. E a gente vai falar disso em mais detalhes depois, sobre essa como é que é esse dia a dia, né? Eu tô com um carro há pouco tempo, minha esposa faz questão de que eu deixe claro que ela gentilmente cedeu o veículo dela pro canal, né? Então, o canal devia chamar Eletrificadas, não Eletrificadas. Verdade. Qualquer dia a gente traz as eletrificadas aqui pra participar com a gente, né? Mas é verdade, o canal devia chamar Eletrificadas. Elas estão pagando o carro e quem levou o choque do Elon Musk foi a gente, né? Mas até esqueci o que eu ia falar.
Mas a gente vai mostrar isso mais em detalhe, mas essa foto que eu coloquei aí sem querer, mas vou colocar de novo agora, é porque essa semana tá um pouquinho pequena, mas acho que dá pra notar aí. Essa semana o primeiro carro elétrico do Brasil completou 40 anos, né? Que foi o Gurgel Itaipu. Cara, você vê como a nossa indústria, nosso tempo de inovação passou, né, cara? Tá aí, ele tinha, eu até olhei aqui na minha pesquisa, ele era feito de. Ele era alimentado por baterias normais de carro. Meu Deus. Dá pra ver aqui. Aqui, ó, as baterias, tá vendo? Eu não tenho ideia de qual era a autonomia dele, mas tá aí, 40 anos do nosso primeiro carro elétrico, que em 75 custava o equivalente a um Fusca. Cara, não era caro. Não era caro. Quer dizer, eu tô partindo do princípio que o Fusca era barato, né? Comparando esse carro aí com o Fusca também, né? Dá vontade de chorar, mas acho que toca num ponto muito importante, né, André? Que é o fato realmente da inovação da indústria local, né? Carro elétrico, assim, né, durante o processo de pesquisa, para a gente até colocar o canal, começar o canal, né, a gente foi pesquisar um pouco sobre o histórico de carro elétrico e tudo mais, né. O carro elétrico não é nada novo, né, desde 1800 e bolinha já se tem histórias de carros elétricos, né. Se eu não me engano, o carro elétrico veio inclusive antes do carro a combustão. Mas enfim, dos tempos modernos, né, 1970 é mais ou menos ali o marco para as primeiras histórias de desenvolvimento de carro elétrico em massa no Brasil e no mundo, né? E o Brasil realmente tinha uma indústria nacional, né, que focava no desenvolvimento de tecnologia própria, e isso ao longo dos anos, né, parece que não posso dizer que foi se perdendo, né? Porque no final das contas as grandes montadoras elas continuam desenvolvendo carros para o mercado nacional no Brasil, mas literalmente no sentido do carro elétrico, o bonde está passando. Né? Então acho que o principal tema aí para a gente não entrar muito aprofundado nessa coisa do Brasil, mas o principal tema é: indústria de baterias é extremamente importante, é grande parte do custo do carro elétrico. Né? E se você não desenvolve uma indústria local, dificilmente você vai ser competitivo mais para frente, né? Existem estudos que falam, né? Tem um estudo da Ernst Young recente que fala que até 2045, tá longe, mas nem tanto, apenas 1% dos carros vendidos no mundo vão ser carros tradicionais a combustão. 99% desses carros, então, vão ser elétricos. Não sei se 100% elétricos ou híbridos, né, mas vão ser eletrificados. E aí eles dão detalhes de como isso vai avançar por região, né? Só que eles focam, infelizmente não tem dados do Brasil, eles focam, né, América do Norte, Ásia e Europa. E eles falam, bom, a China vai liderar esse movimento, então até 2033 na China a maioria da frota já de novos vai ser elétrica, a Europa vem muito próximo disso, Estados Unidos depois, mas também, né, sempre falando-se já em 50% para cima de frota de carros elétricos. Esse projeto do Biden de eletrificação da frota também fala, né, até 2030 ele quer que 50% da frota de carros novos vendidos nos Estados Unidos sejam elétricos. Então, a gente está falando de 9 anos para frente, né, ou menos que isso agora, né, 8 anos e meio. Então, ou 9 anos e meio? 8 anos e meio. Então, enfim, não está muito longe. E aí o problema é que se o Brasil não desenvolve essa indústria local, das duas uma, ou vai ter que desonerar a importação do carro elétrico para conseguir acompanhar essa movimentação do mundo, ou vai ser um país onde a tecnologia está defasada e continua se vendendo veículo a combustão interna para conseguir manter indústrias de petróleo, né, local, e a indústria de etanol local, que tem fortes lobbies com o governo. E o próprio automotivo, né, cara? Se você pensa hoje em todo o setor, a dependência, não a dependência, mas a importância do setor automotivo no Brasil, e não só da montadora, mas todas aquelas fábricas em volta, é muita coisa. Quando você olha um carro elétrico, a quantidade de peças que tem um carro elétrico,
né, que eles falam aqui nos Estados Unidos, de moving pieces, de peças que se movem, portanto quebram muito menos. Você não tem correia, filtro de óleo, filtro de ar tem, né, mas filtro de combustível, enfim, tem trilhões de peças que eu posso pensar no mercado, que você tem toda uma série de fabricantes de peças de reposição, todo o mercado aí de carro usado. Cara, tudo isso muda drasticamente com o carro elétrico. Então, assim, eu acho que o Brasil ainda vai enfrentar muito lobby de uma série de indústrias para avançar nisso, e realmente só vai avançar se houver uma vontade do governo para que isso avance, né? Exato. Hoje, vai lá. Não, eu tava vendo os maiores casos de sucesso, né, para essa movimentação, para a eletrificação da frota, são em lugares onde o governo realmente interferiu diretamente e incentivou essa transição rápida, né? Então, tem o caso dos Estados Unidos com os incentivos de impostos, com os $7.500 que eu mencionei, né? No caso da China, que avança a passos largos na questão da eletrificação, né? Obviamente, a gente não está defendendo uma forma de governo versus outra, mas a China, né, no plano deles de governo de longo prazo, decidiu que a China tem que ser líder nesse movimento de eletrificação. Então, assim, tem já centros em Beijing, né, em Pequim, na capital, onde você não pode entrar em determinados horários, como se fosse uma espécie de rodízio, mas você não pode entrar em determinados horários com um carro que não seja o carro elétrico. Em Shanghai, você tem, né, incentivos de emplacamento. Então, para você ter um carro em Shanghai, um carro novo, a placa custa $12 mil. E agora o governo ele desonera, ele isenta essa taxa de $12 mil se você compra um carro elétrico. Então tem várias formas de você incentivar o mercado local a fazer essa transição para a eletrificação, né? A conta que se faz é o barateamento do custo da bateria. Há muitos anos atrás, ou alguns anos atrás, a bateria era o fator que tornava essa eletrificação da frota inviável. O custo era muito alto. Com o ganho de escala ao longo dos anos, né, e a gente vai falar disso no próximo capítulo, com o ganho de escala, hoje o custo de bateria já está deixando com que o custo de produção de um carro elétrico versus um carro a combustão interna seja muito páreo. Pareio? Pareio. Acho que é pareio. Seja muito pareio. Então, então, enfim, né, tem toda essa questão econômica e de desenvolvimento das indústrias para a gente poder atingir o objetivo de eletrificação, né? Mas a grande mensagem é: o Brasil precisa incentivar essa movimentação, senão vai ficar para trás. Como a gente já viu em diversas outras frentes, né, onde os interesses locais de curto, médio prazo atrapalham o progresso de longo prazo. Pois é, pessoal. Acho que esse era um pouco do conteúdo que a gente queria trazer para vocês hoje, né? Eu queria mais uma vez, né, Luciano, agradecer quem tá acompanhando a gente até agora, seja pelo YouTube. Se você tá no YouTube, se inscreve, deixa aquele like se você gostou, né? Se não gostou ou se gostou, deixa um comentário aí embaixo também. O que você queria ver aqui no canal? Que dúvida? Feedback construtivo, hein, galera? Feedback construtivo. Se for pra falar mal, não precisa. Se for pra falar mal, manda uma carta, depois eu vou dar a caixa postal aí. Feedback negativo a gente só lê por carta, tá, pessoal? Mas é isso. Mais uma vez, se inscreve lá no canal do Instagram, canal Eletrificados, canal _Eletrificados. Segue por lá, a gente vai publicar mais conteúdo, um pouquinho mais de conteúdo sobre esse tema lá ao longo dessa semana. E na quarta-feira que vem a gente tá de volta com o episódio no YouTube e o podcast. Legal? É isso aí. Luciano, valeu, pessoal. Valeu, André. Legal, obrigado, pessoal. Não esqueçam de seguir, então, como o André falou, no canal do Instagram, Spotify, YouTube, seja qual for a plataforma. O importante é a gente estar trocando essa ideia e, enfim, compartilhando um pouco dessas informações com vocês. Isso aí. Valeu, pessoal. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Falou, pessoal. Um abraço.